Nesta semana que passou, nós fomos chocados por uma situação que aconteceu na segunda-feira. Uma das imagens que me chamou a atenção, olhando para esse tema que nós queremos tratar hoje à noite, é essa imagem que eu imagino que vocês podem ver aí na tela, com as últimas palavras de um homem negro americano que foi rendido por um policial. Já estava rendido, segundo as testemunhas que estavam com ele não havia oferecido resistência, mas como a gente soube, ele veio a falecer, porque ele foi mantido debaixo do joelho do policial por mais de 8 minutos, quase 9 minutos, e ele dizia: eu não consigo respirar. Nós queremos refletir sobre esse tema hoje à noite e a gente vai lembrar um pouquinho do George Floyd, que é esse homem que acaba morrendo nessa ação policial. Ele tinha 46 anos, era pai de 3 filhos. A filha mais nova era bem jovenzinha ainda, era uma menininha, com a idade dos meus filhos. Se eu não me engano, ela tem 8 anos apenas. Isso aconteceu em Minneapolis, no estado de Minnesota, ao norte dos Estados Unidos, na divisa com o Canadá. E os protestos que se sucederam nos Estados Unidos após esse acontecimento passaram por mais de 75 cidades. Em mais de 40 dessas cidades foram decretados toque de recolher, pela intensidade, pela maneira. Em alguns casos, esses incidentes eles começaram de maneira pacífica, ordeira, mas em algum momento, em alguns lugares, também houve confronto com a polícia. E nesses confrontos, outras pessoas ainda vieram a morrer. Mais pessoas morreram, quase uma dezena de pessoas morreram como resultado desses confrontos posteriores nesses protestos que aconteceram. Foi a mais grave onda de manifestações desde 1968, após o assassinato de Martin Luther King Jr., né, que era um ativista dos direitos civis, pastor batista. Nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre ele mais adiante, certo? Muito bem, vamos lá. Nós vamos perseguir duas perguntas básicas aqui hoje à noite. A primeira delas é: o que desencadeou uma onda de protestos tão grande? Por que essa reação? Por que as pessoas reagiram dessa maneira? E a segunda pergunta é: o que nós temos a ver com isso? Talvez nós teríamos muitas outras perguntas para responder, mas nós não temos esse tempo. A gente quer conversar basicamente sobre essas duas questões. Em primeiro lugar, a gente percebe que a reação foi nesse nível porque nós, de fato, estamos lidando com o que é chamado muitas vezes de racismo estrutural. No funeral do George Floyd, nessa última quinta-feira, no dia 4, o reverendo Al Sharpton, ele disse o seguinte: o que aconteceu com Floyd acontece todos os dias nesse país, na educação, no serviço de saúde e em qualquer área da vida nos Estados Unidos. É hora de nos levantarmos em nome de Floyd e dizer: tirem o seu joelho dos nossos pescoços, ou pescoços, né? É o que disse, entre outras coisas, o reverendo e ativista dos direitos civis que fez a homilia no funeral do George Floyd. Ok? Ou seja, o que esse irmão está dizendo é de que o que aconteceu com Floyd não é um caso isolado, mas existe toda uma estrutura que faz com que isso se repita, segundo a fala dele, todos os dias naquele país.
Nós sabemos que os Estados Unidos é um país que foi profundamente marcado por histórias referentes ao racismo, a toda a questão da guerra entre o norte e o sul, também teve a questão do posicionamento diferente do norte do país, dos estados do norte em relação aos estados do sul dos Estados Unidos, em relação à questão da escravidão, era diferente. Mas mesmo acontecendo depois a abolição em todos os territórios americanos, os negros continuam sendo aqueles que são menos privilegiados, aqueles que têm menos acesso aos recursos, aqueles que ocupam o que lá são as camadas mais baixas da sociedade, continuam sendo a mão de obra das pessoas que realmente governam e que têm o sistema nas mãos, certo? Será que aqui no Brasil é diferente? E nessa semana também a Cláudia postou uma reflexão de alguém muito conhecido por nós, que é o padre Wilson Groh, aqui de Florianópolis. Ele mora há muitos anos no Maciço da Cruz, e ele atua ali com essa população carente. E ele escreveu também, há poucos dias atrás, esse texto que eu apenas peguei a primeira parte dele, mas vale a pena ler todo o texto, ok? Ele diz 3 minutos de silêncio e uma esperança. Mais 3 funerais de jovens, muito jovens. Sinto tristeza e dor. Mesmo imensuráveis, não podem se comparar com a tristeza e a dor das 3 mães que acabam de perder seus filhos. Eu as conheço, e conheço bem a rocha da qual são feitas essas mulheres trabalhadoras, a grande maioria negras, do Morro do Mocotó e de todos os morros e comunidades dessa cidade. Essas mães que vivem sob o temor do destino dos seus filhos, temor pela presença ou recurso que podem faltar. O que eu não consegui dar? Por que uma morte horrível dessas, padre? São as perguntas que mais ouvi nesses 40 anos vivendo no maciço do Morro da Cruz, enquanto fazia os sepultamentos de quase todos os jovens mortos na guerra entre as gangues ou com a polícia. Um número enorme que não se conta. E na continuidade do texto, o padre Wilson, ele nos diz que a maioria maciça desses jovens mortos são negros. Assim como a maioria desses últimos 3, dessas 3 mães que choram pelos seus filhos em mais uma tragédia que acontece nos morros, em brigas entre gangues, em ações da polícia, também são famílias de pessoas negras. Ou seja, quando nós falamos de Brasil, talvez aqui a gente nunca tenha tido de uma maneira escancarada uma Ku Klux Klan, como houve no sul dos Estados Unidos, uma ação organizada, institucionalizada, racista, declaradamente racista, mas o racismo no nosso país também está presente nas estruturas, na maneira como as coisas aconteceram. É uma herança que nós carregamos desde a época do colonialismo, desde do momento em que o nosso país foi se formando, foi sendo gerado. Os negros foram trazidos para cá de maneira violenta, de maneira abusiva, e mesmo depois da abolição, assim como aconteceu nos Estados Unidos, eles apenas receberam uma liberdade que significava não estar mais vinculados a um senhor que tinha posse sobre eles. Mas eles acabam sendo posses num outro sentido, no sentido de que eles não têm a condição e os recursos
para que eles possam ser livres e serem independentes, e eles não têm as mesmas oportunidades que todos nós temos. E é isso que a gente diz que se trata de uma questão estrutural. As coisas estão organizadas de uma tal forma de que as pessoas não têm as mesmas oportunidades. As pessoas não podem ter acesso às mesmas coisas. As coisas são diferentes. Como nós comentamos na semana passada, vale também aquilo que nós dissemos na semana passada, o tema da reflexão na semana passada dizia: nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade. Mas alguns de nós estão em barcos muito confortáveis, outros não. E isso é muito verdade, especialmente para essa imensa, a grande maioria da população brasileira que é de negros ou índios, mulatos, pessoas que têm a tez mais escura da pele. Seguindo a nossa reflexão aqui, a segunda pergunta que a gente quer trabalhar nessa noite, e para aprofundar as raízes históricas do racismo, a presença, as consequências ainda nos dias de hoje, talvez eu não seja a pessoa mais indicada do mundo para fazer isso, e a gente precisa continuar nessa reflexão. Mas eu gostaria de trazer uma palavra bíblica a esse respeito, e talvez num primeiro momento você estranhe um pouco a escolha dessa palavra. Mas o apóstolo Tiago escreveu na sua carta no capítulo 5. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Eu repito o versículo 6 porque ele fala muito para esse momento, especialmente para a situação que aconteceu com George Floyd. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Esse texto não fala diretamente sobre racismo. De repente você se pergunte assim, bom, esse texto, o pastor agora vai fazer uma viagem numa outra direção. Mas quando a gente olha para a história, quando a gente olha para as pessoas que lutaram contra o racismo, a gente percebe, a gente se dá conta de que o grande argumento para a manutenção da escravidão, por exemplo, sempre foi econômico. Mais adiante eu vou falar sobre duas pessoas que foram nossos irmãos na fé e que lutaram contra o racismo. E aí eu volto a esse tema. Mas por ora, eu gostaria de dizer que quando a gente fala de racismo, não tem como não falar dessa estrutura na qual nós estamos implantados. Continua sendo assim de que, em grande medida, o racismo tem um pano de fundo econômico. Ele tem a ver com aqueles que controlam as coisas, que têm os meios de produção na sua mão, e com uma outra imensa população que está aí em uma senzala um pouco melhorada. O que são os morros nas grandes cidades do nosso país? São senzalas melhoradas. Nada mais, nada menos.
E o racismo está ligado a isso, com a questão de que não se entende que as pessoas estão nessa condição porque as coisas não são iguais para todo mundo. Existem pessoas que detêm os meios, como o Tiago está dizendo aqui, e tem pessoas que simplesmente são exploradas por as pessoas que detêm esses meios. É um punhado de pessoas que controlam 70%, 80% de tudo que se produz no nosso país. É um punhado de pessoas. E, infelizmente, nesse tempo de pandemia, a tendência é que isso piore. Aqueles que têm muito terão ainda mais, porque eles terão a condição, nesse momento, de investir o seu dinheiro, e enquanto outras pessoas estão tendo que vender para sobreviver, as que já têm demais agora podem comprar barato o que as outras não conseguem manter. Tendencialmente, a pandemia vai piorar toda essa situação, vai aumentar ainda mais a diferença entre aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco. Infelizmente é assim. E por isso, esse texto aqui, para mim, ele fala para esse momento, porque é muito difícil falar de racismo sem falar da estrutura que está por trás dele. Ontem à noite, eu e a Betina acabamos assistindo, muitos de vocês também já devem ter assistido esse filme. Quem ainda não assistiu, eu estimularia que o fizessem. É um filme chamado 12 Anos de Escravidão. Para quem tem acesso à Netflix, está lá. É chocante, é muito chocante o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente percebe. E por que tudo aquilo era mantido? Por que o sistema era mantido? Por razões econômicas. Elas estão sempre presentes. Nós voltamos a esse tema logo adiante. Eu quero apenas dizer que em nossa cosmovisão cristã, no nosso jeito cristão de entender o mundo e a vida, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus e, portanto, merece ser respeitado. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus e, portanto, merece ser respeitado. Isso já é uma constatação lá em Gênesis. Nós cantamos: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Em Apocalipse 5:9 diz que o povo de Deus é constituído de gente de toda tribo, língua, povo e nação. O racismo, portanto, é uma afronta ao Criador, porque quando você se porta de maneira racista, você blasfema contra aquele que fez aquele outro ser humano. Porque aquele outro ser humano, diferente de mim, é imagem e semelhança de Deus. Portanto, o racismo é uma afronta ao Criador e é uma blasfêmia contra o Criador. E, em segundo lugar, é uma negação da obra redentora de Cristo. Porque Cristo comprou com seu sangue gente de toda tribo, língua, povo e nação e os constituiu reino e sacerdotes. Ele comprou com o seu sangue. Quando eu digo que alguém não é digno, eu estou pisoteando o sangue de Cristo. Eu estou dizendo que Jesus não deveria então ter morrido por aquela ou aquela outra pessoa. Então eu repito, o racismo é, portanto, uma afronta ao Criador e uma negação da obra redentora de Cristo. Certo? E nesse sentido, inadmissível, absolutamente inadmissível entre nós. Seguindo nessa reflexão, o racismo é estrutural, ele é alimentado por interesses econômicos. É só nós lembrarmos do colonialismo e do atual capitalismo.
E muitas vezes, aqui eu queria dar uma pequena ênfase, muitas vezes ele foi justificado religiosamente. Para mim, uma das coisas mais chocantes, por exemplo, ao assistir esse filme 12 anos de escravidão, é, por exemplo, perceber um dos senhores que recebe aquele homem que foi sequestrado. A história de... Eu não vou contar o final do filme, não vou fazer um spoiler completo para não estragar para quem não assistiu, ok? Mas a história do filme narra a história de um homem negro que era livre, que vivia no norte dos Estados Unidos, onde essa liberdade já havia sido alcançada. Mas ele é enganado por pessoas e ele é sequestrado, levado clandestinamente até o sul do país, recebe um novo nome, lá ele não tem papéis para apresentar, ele não tem como comprovar a sua identidade, e ele então se torna escravo, depois de já ter nascido um homem livre, já ser de uma família livre. E um dos senhores na propriedade de quem ele passou, que teoricamente era alguém bom, em parte piedoso, ele reunia os seus escravos em um determinado momento, todos os dias, para um pequeno momento devocional, de oração e de leitura da Bíblia. O sul dos Estados Unidos é a região mais conservadora dos Estados Unidos. Foi o lugar de onde vieram a grande maioria dos missionários que evangelizaram, que vieram para plantar igrejas no Brasil. Eles eram oriundos de igrejas do sul dos Estados Unidos. Nosso país, em termos de influência protestante, foi profundamente impactado pela compreensão teológica do sul dos Estados Unidos. E eles conseguiam conviver com todo o seu legalismo, com todo o seu puritanismo, ao lado da escravidão, da violência contra os negros, e o faziam com grande convicção. Quando nós pensamos, por exemplo, no colonialismo, quando nós pensamos em termos de América Latina, quando chegaram portugueses e espanhóis, a gente percebe a mesma situação. A gente percebe pessoas que justificavam a escravidão, inclusive com afirmações de que os negros não tinham alma como as outras pessoas. Eles não eram seres humanos iguais aos outros, e por isso eles podiam ser escravizados e podiam ser essa mão de obra em que as pessoas os usavam como bem entendiam, como propriedades suas. Ou seja, muitas vezes houveram justificativas religiosas, teológicas, para a escravidão, muitas vezes. E isso é uma grande vergonha para nós como igreja. Assim como a gente poderia falar de outras situações, né? Como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando grande parte da igreja, a maior parte da igreja luterana na Alemanha sucumbiu à força do nazismo e, em grande medida, aderiu ao projeto nazista, mesmo que a gente pudesse justificar em parte o fato de que boa parte das pessoas não tinha consciência da existência dos campos de concentração, mas abraçaram aquela proposta, abraçaram aquele projeto. É muito interessante perceber que em muitos desses momentos, por exemplo, há estudos que demonstram que por trás do projeto de colonialismo, por exemplo, dos portugueses, havia uma espécie de compreensão de que eles haviam sido escolhidos por Deus para essa tarefa. De que eles haviam sido escolhidos por Deus para essa tarefa.
Quando a gente olha, por exemplo, também nos Estados Unidos, a gente conhece, por exemplo, a doutrina do destino manifesto, de que os americanos brancos se consideravam os portadores da civilização e naquela corrida para o oeste americano, eles estavam levando, então, a religião, o progresso, a civilização, e espantando para longe de si os povos indígenas que ali viviam e também os animais selvagens e assim por diante. Por trás dessas questões havia essa ideia de que eles haviam sido escolhidos por Deus para esse tipo de coisa e justificavam as suas ações nessa escolha divina, nesse papel divino que havia sido atribuído a eles. Isso é uma tentação muito grande. É uma tentação muito grande. E eu não quero, de forma alguma, politizar a minha mensagem aqui nessa noite, e eu teria ponderações muito vigorosas para fazer em ambos os sentidos, em ambos os lados, mas, inegavelmente, quando nós pensamos, por exemplo, em igreja evangélica no Brasil, nós percebemos um espírito muito forte nesse sentido também, de que boa parte da igreja evangélica brasileira se sente portadora de uma tarefa como essa, de preservar, de algum modo, a cultura cristã, aquela velha cristandade que começou ruindo lá na Europa e que continua ruindo também aqui na América Latina, mas existe um grupo que de repente se levanta, se entende como essas pessoas que precisam defender a Deus e que precisam levar o reino de Deus adiante através da política, das leis, das suas participações. Isso é extremamente complicado. A história está recheada de exemplos altamente vergonhosos nesse sentido. E a gente precisa tomar muito cuidado e orar muito pelo nosso país. Orar muito pelo nosso país, para que a gente não venha, de fato, a sucumbir a tentações horríveis. Que Deus nos dê discernimento, que Deus faça com que a gente acorde, com que a gente perceba que o Evangelho não pode ser imposto sobre as pessoas. Ele não pode ser usado como uma lei. O Evangelho não foi dado para que a gente legisle a sociedade através dele. O Evangelho é uma oferta e ninguém pode impor uma oferta. Eu quero citar duas pessoas aqui, eu já estou me alongando demais, mas eu quero citar dois exemplos cristãos da luta contra o racismo. Um deles foi William Wilberforce. Vocês podem encontrar a história dele também num filme chamado Amazing Grace. A música Amazing Grace é a música mais cantada e tocada nos Estados Unidos. Ela é uma música de igreja, mas ela se tornou tão popular que não há quem não a conheça, não apenas nos Estados Unidos, mas em todos os países de língua inglesa. E ela foi composta por um ex-traficante de escravos, por um homem que trabalhou durante anos em navios de tráfico negreiro. Não foi composta por William Wilberforce, mas por um homem que se converteu, conheceu o Evangelho e passou a lutar também contra toda a opressão que se colocava sobre os negros. Esse político inglês, ele lutou especialmente pelo fim desse tráfico negreiro, dessa questão de trazer negros da África em navios, de vendê-los como se fossem coisas. E em 1781 ele conseguiu promover o debate sobre a abolição no parlamento inglês, mas apenas em 1807, ou seja, 26 anos depois, ele consegue aprovar no parlamento inglês o ato contra o comércio de escravos, em 1807. Em 1833, mais 20 e tantos anos depois, é que foi aprovado o ato
de abolição da escravidão. E poucos dias depois, o Wilberforce morreu. Mas ele ainda estava vivo quando o ato de abolição da escravidão na Inglaterra foi aprovado. Foi uma luta de uma vida inteira como político. Eu não registrei aqui, eu cheguei a pensar em colocar, ele se correspondia com John Wesley, que nós sabemos é o pai do metodismo e foi responsável por um grande avivamento na Inglaterra naqueles dias. E John Wesley tentando motivá-lo, dizendo, olha, se o que você está tentando fazer não é de Deus, então, olha, o que você está tentando fazer, ele diz nessa carta mais ou menos assim, o que você está tentando fazer é só um milagre para conseguir. Porque as estruturas de todo o nosso país estão montadas e construídas, toda a estrutura econômica depende da escravidão. Você está lutando contra um gigante, contra um Golias. Ao mesmo tempo ele diz, mas se Deus estiver contigo, então ninguém vai poder te parar. E era praticamente inimaginável imaginar que o Wilberforce seria bem-sucedido nesse empreendimento. Mas ele foi. E foi por causa do exemplo da Inglaterra que também a abolição chegaria ao Brasil e assim por diante. Mas apesar da abolição, iniciando na Inglaterra e depois vindo também para as Américas e para outros cantos do mundo, o racismo continuou, como continua até hoje. E por isso a gente tem um outro grande nome, Martin Luther King Jr., pastor batista, e ele foi assassinado em 4 de abril de 1964 em Memphis, no Tennessee, no centro-sul dos Estados Unidos. Quem o matou o fez com convicção. Realmente ele queria fazê-lo, ele queria matar o Martin Luther King. Ele ficou conhecido pela luta dos direitos políticos através da não violência e o que foi chamado de desobediência civil, ou seja, de desobedecer a leis que eram consideradas injustas. Isso incluía leis parecidas com as que haviam na África do Sul, leis de apartheid, leis que separavam os negros dos brancos, tinha banheiros só para negros, restaurantes só para negros e outros só para brancos. Quando se fala de desobediência civil, é essa coisa de romper com essas coisas que eram tão entranhadas estruturalmente que a lei as reconhecia. Não é desobediência civil no sentido de um anarquismo, de simplesmente chutar tudo para cima, de uma não submissão ou não reconhecimento da autoridade civil, mas uma desobediência consciente em relação àquilo que eles consideravam uma afronta à humanidade e aquilo que era também bíblico. Ele se inspirou, lógico, nas suas crenças cristãs, ele era pastor batista, mas ele também se inspirou no ativismo não violento de Mahatma Gandhi. Ele também levantou a voz em favor dos pobres, ele também levantou a voz contra a guerra no Vietnã, e na somatória dessas coisas todas, ele veio a ser morto, veio a ser assassinado, esse nosso irmão. Eu termino aqui com algumas reflexões finais, dizendo o seguinte: o que nós temos a ver com isso? Nós precisamos, eu acredito que nós precisamos, à luz do Evangelho, nos unir às vozes dos que dizem não consigo respirar. Eu acredito no que diz esse reverendo que fez o sepultamento desse negro que foi assassinado, do Floyd, de que é preciso tirar os joelhos dos pescoços deles. E a gente precisa concordar que sim, que é verdade, é preciso. Nós precisamos concordar que não é possível assim. Deus nos chama à verdade em amor, e segundo o Evangelho, e segundo também
esses nossos irmãos que eu citei com exemplo, ódio não se combate com ódio, nem violência com mais violência. Com isso eu não quero dizer, de forma alguma, que não é compreensível o que aconteceu em vários lugares onde houve depredação, onde houve o que a gente chama de vandalismo, mas foi também a reação do governo dos Estados Unidos no sentido de ameaçar os manifestantes, de não se solidarizar com os manifestantes, de não se dizer por parte do presidente americano: eu entendo a revolta de vocês. A revolta de vocês é compreensível. É revoltante assistir um vídeo em que um ser humano clama pela própria vida, está rendido, não há resistência, mas ele vai sendo asfixiado. E ele é tratado assim, daquela maneira, simplesmente por causa da cor da pele dele. Porque se fosse um homem branco, ele não seria tratado daquela forma. Mas não há sensibilidade. Há ameaças, há fala de que se trata apenas de um bando de baderneiros. Nós não concordamos com ações violentas, mas nós podemos entender, em muitos momentos, que as pessoas podem perder a cabeça quando elas estão cansadas de serem vítimas o tempo todo de uma situação que não muda nunca e diante da qual não há vontade política para que se mude também. Muito menos dos interesses das pessoas que têm todos os recursos em suas mãos. Em último lugar, eu gostaria de deixar como mensagem que a gente pudesse olhar para o nosso próprio quintal. Nós somos uma igreja majoritariamente branca, de pessoas brancas. E quem nasceu na nossa igreja, quem é luterano de berço, e quem veio do interior, talvez ainda consiga lembrar de histórias em que, de repente, de maneira desavisada, uma pessoa negra entrasse no local de culto. E os olhares que surgiam, e às vezes algumas pessoas não conseguiam sequer se controlar para além dos olhares, e chegavam a perguntar: o que essa pessoa está fazendo aqui? Nós carregamos no nosso passado muito recente histórias vergonhosas. A pergunta é se nós já superamos isso. A pergunta é se quando uma pessoa negra entra nos nossos locais de reunião, a pergunta é como ela se sente. E talvez a gente teria que se perguntar se de fato a gente já conseguiu superar isso entre nós. A gente teria que começar olhando para o nosso próprio umbigo, né, e pensar nas nossas próprias vidas, individualmente, mas também como comunidade. Eu me alegrei muito no processo que nós tivemos na nossa permanência lá em Goiás, em Chapadão do Céu, que eu sempre falo muito. O Fabiano está aqui com a gente, viveu aquele tempo lá com a gente. Quando eu cheguei naquela igreja, nós éramos uma igreja sulista, de gaúchos, todos brancos praticamente, com raríssimas exceções. Mas alguns anos depois, as pessoas começaram a se chegar, e chegaram nordestinos, e chegaram paulistas, e chegaram paranaenses, aquela igreja ficou colorida. Ficou muito colorida. E ela ficou bonita. Ela ficou muito bonita. E eu oro para que a gente continue fazendo esse processo. Nós, como igreja luterana, nós estamos atrasados nisso há muito tempo. Inclusive, mais atrasados do que aquelas igrejas que foram fundadas por missionários do sul dos Estados Unidos, onde o racismo era tão presente. Nós podemos constatar que eles vieram de lá para trazer o evangelho, mas as igrejas que eles fundaram
Foram igrejas que logo alcançaram os brasileiros. Nós viemos para cá para cuidar dos nossos. Nós viemos para cá para fundar comunidades de alemães. E nós ainda sofremos com essa triste realidade de que a gente só consegue fazer o dever de casa, e olha lá, com os nossos. Nós precisamos aprender a compartilhar o evangelho com aquelas pessoas que são diferentes de nós. E para isso a gente sempre fala que compartilhar o evangelho tem a ver com, primeiro, relacionar-se. E, portanto, quando se fala de levar o evangelho para os diferentes de nós, de pessoas de outras culturas, de outros contextos, que não são talvez não sejam tão organizados ou tão perfeccionistas ou tão, sei lá o que a gente quiser chamar, que não são iguais a nós, culturalmente falando, e a gente precisa fazer o esforço de aprender a conviver, né? E isso também são passos importantes, no sentido de superar essas situações que às vezes perduram também entre nós. Também entre nós. Que a gente respire fundo e ajude aqueles que não têm conseguido respirar porque tem um joelho em cima do seu pescoço a respirar melhor. Que a gente possa ser instrumento de Deus nesse tempo complicado e que a gente possa ser instrumento de Deus para se colocar também ao lado daquelas pessoas que não têm sido tratadas da maneira como Deus espera que sejam. Obrigado, queridos, pela paciência de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe.